Olá, jovens, como vocês estão? Mais um vídeo de resolução de exemplos, então, para gente aqui. E eu vou abordar mais uma vez o tópico de movimento relativo. O exercício que eu escolhi para esse vídeo é um exercício bem interessante. Ele é puramente algébrico, então ele vai exigir da gente aí um desenvolvimento bem detalhado das respostas. Não é um exercício típico de pegar os dados fornecidos e substituir em alguma equação conhecida para obter o resultado final. Aqui não, aqui a gente vai ter que desenvolver a expressão para a resposta de cada um dos itens pedidos. Esse exercício é um exercício do livro do professor Moisés, que é esse livro aqui, ó, Curso de Física Básica, volume 1, Mecânica. Esse exercício é o exercício 30 do capítulo 3 desse livro. Então, quem quiser aprimorar os estudos da disciplina de Física 1 aí, dá uma olhada nesse livro que é bem interessante. Então, vamos ao enunciado. A distância entre duas cidades A e B é igual a L. Um avião faz uma viagem de ida e volta entre A e B, voando em linha reta. Acredite que o avião faz uma velocidade v maiúsculo em relação ao ar. Na letra A, ele pede para a gente calcular o tempo total de voo se o vento sopra com uma velocidade v minúsculo numa direção que forma um ângulo θ com a direção AB. Então, ele quer o tempo total dessa viagem de ida e volta do avião. Então, o que a gente tem é o seguinte: as duas cidades A e B. Eu escolhi aqui colocar o eixo X ligando, né, de forma horizontal essas duas cidades. A velocidade do vento tem uma certa inclinação, então, com esse eixo AB, é uma inclinação θ, o exercício diz isso para a gente. E eu escolhi o sentido crescente dessa velocidade, então, apontando para cima, inicialmente. Isso é arbitrário, vocês vão ver depois que o exercício até pede para a gente verificar como que influenciaria se a gente invertesse o sentido dessa velocidade. Então, a gente está livre para escolher. Eu vou começar escolhendo ela apontando para cima e ver qual que é o resultado final para o tempo total de voo. E como é que a gente vai calcular esse tempo? Eu calculo a partir da soma do tempo da ida mais o tempo da volta. Por quê? Porque se quem observa o movimento observa ele acontecendo em linha reta, eu posso pensar então que esse movimento é um movimento linear que ocorre de A até B. E como o exercício não fala nada de variação da velocidade, a gente pode supor que esse movimento seja um movimento retilíneo uniforme. Então, e aí se eu tenho um MRU para esse sistema, para eu calcular o tempo, basta eu pegar a distância percorrida, por exemplo, na ida, e dividir pela velocidade nesta direção horizontal aqui, AB. Então, se eu determinar essa velocidade, eu consigo calcular qual que é o tempo. Para isso, a gente faz o seguinte. Então, na ida, a gente tem essa configuração, né? Ó, o vetor velocidade do vento apontando com o ângulo θ nesta direção e sentido, e o vetor resultante da velocidade é de A até B, então ele é paralelo ao eixo X. Para que eu tenha este vetor resultante, sabendo que existe um vetor da velocidade do vento, eu preciso que essa velocidade do avião, v maiúsculo, seja então um vetor mais ou menos com esta característica. E para eu determinar qual que é esta velocidade v resultante, então basta eu pensar na soma vetorial desses caras. Eu vou pegar a componente x da velocidade do vento mais a componente x da velocidade do avião. Então eu tenho que determinar essas velocidades. No caso da velocidade do vento, isso fica fácil, porque eu já tenho um ângulo θ de inclinação. Basta então eu usar as relações trigonométricas do cateto adjacente e do cateto oposto com a hipotenusa e eu consigo saber quais são essas componentes. Ou seja, eu tenho que a componente horizontal é v cosseno de θ e a componente vertical é v seno de θ. Claro que eu tenho uma certa dificuldade agora no caso da velocidade do avião em relação ao ar, porque eu não sei qual que é a inclinação dessa velocidade. Não necessariamente ele vai ser igual a θ. Na realidade, ele não vai ser igual a θ, né? Mas como é que eu posso calcular esse cara, então, essa componente horizontal? Bom, se eu pensar nesse triângulo formado aqui entre a velocidade do avião, a componente vertical da velocidade do vento e mais a componente que eu quero determinar, isso forma um triângulo retângulo. Então eu tenho a hipotenusa, tenho um dos catetos e quero determinar o outro. Eu posso aplicar Pitágoras e eu chego nessa relação. V quadrado do avião é igual a Vzinho quadrado seno quadrado de θ mais Vx ao quadrado. E o Vx é quem eu quero. Então, se eu isolar o Vx, eu chego nessa relação aqui. Sendo assim, o que nós temos é que a velocidade resultante na direção x ela vai ser dada pela soma dessas duas componentes. Esta raiz mais v cosseno de θ. O que nos leva, então, a um tempo de viagem dado por Δx da ida dividido pela velocidade resultante da ida. Ou seja, o Δx é o comprimento L, que é a distância entre as duas cidades, e a velocidade de ida. Isso me dá o tempo de ida
da viagem do avião. Para o caso da volta, a gente vai fazer a mesma análise. A questão é que a velocidade do avião agora muda a sua direção e sentido. Ela vai ser espelhada horizontalmente, né? Porque ele vai agora se movimentar da direita para a esquerda. Ele vai se movimentar de B para A. Então o que a gente tem é, o vento não muda a sua característica. Agora a velocidade do avião inverte. Então a gente vai ter agora uma velocidade com uma característica espelhada horizontalmente aí. Só que se a gente olhar a velocidade do avião, eu tenho o mesmo cateto aqui definido por V seno de θ. A hipotenusa é a mesma. O exercício diz que a velocidade do avião é sempre V maiúsculo. Então eu vou ter que a componente horizontal de V é igual. É o mesmo componente aqui. Raiz de V ao quadrado menos V ao quadrado seno de θ ao quadrado. E o vetor resultante velocidade agora, neste caso da volta, fica com essa cara aqui. Ele vai ser só esse trecho. E como que eu determino quanto que é esse valor? Basta eu fazer Vx, V maiúsculo x, né, a velocidade horizontal do avião, menos a velocidade horizontal do vento. Porque um aponta para a esquerda e o outro aponta para a direita. Então eu subtraio os dois. E a relação que eu vou ter vai ser algo com esta cara aqui. Vx menos V cosseno de θ. E o Vx é o mesmo termo da raiz aqui, dado pelo teorema de Pitágoras. Então a gente tem aqui raiz de V ao quadrado menos V quadrado seno de θ menos V cosseno de θ. E por fim, o tempo de volta, então, mesma relação, ΔX sobre a velocidade, eu vou ter o ΔX na volta também é L, dividido pela velocidade de volta. Então a gente tem os dois tempos. Agora basta eu somar essas duas expressões. Percebam que, tanto na ida quanto na volta, o termo do numerador aqui é L. Então eu posso colocar esse L em evidência e a nossa conta vai ficar com essa cara aqui, ó. L em evidência, 1 sobre a velocidade de ida, mais 1 sobre a velocidade de volta. E o que eu tenho aqui, que a diferença entre esses dois termos é basicamente o sinal aqui no denominador. Um é somado e o outro é subtraído. Então, na hora que a gente vai resolver a soma dessas frações aqui, vai ficar tipo uma fração 1 sobre A mais B, mais 1 sobre A menos B. E o resultado disso fica, no denominador, o produto desses dois, que dá o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. E no numerador, eu vou somar os itens. Então, percebam que V cosseno de θ e V cosseno de θ, eles têm o sinal oposto. Na hora que eu somo, esses termos se simplificam. Então, sobra duas vezes o termo da raiz aqui. E o nosso resultado fica com essa cara. 2L raiz no numerador, porque é somado os dois termos. E embaixo ficava o quadrado do primeiro. Então, o primeiro termo é o que está na raiz aqui. Então, a raiz some, fica V ao quadrado menos V ao quadrado seno quadrado de θ. E o segundo termo é V cosseno de θ. Então, é menos V quadrado cosseno ao quadrado de θ. Percebam que neste termo eu tenho menos V quadrado. E neste termo eu também tenho menos V quadrado. Se eu coloco menos V quadrado em evidência, vai sobrar a multiplicação pelo termo seno quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Pela trigonometria, a gente já sabe que isso dá 1. Então, aqui no denominador vai sobrar simplesmente V ao quadrado menos V ao quadrado. E a nossa relação fica assim. E agora eu vou fazer um procedimento aqui que é simplesmente para facilitar uma análise que a gente vai fazer lá na frente. Depois vai ficar mais claro por que eu fiz isso. O que eu vou fazer é pegar dentro da raiz aqui, eu vou pegar esse V maiúsculo ao quadrado e vou colocá-lo em evidência. E aí como é que ele vai ficar? Vai ficar V maiúsculo ao quadrado vezes 1, que é o termo referente a ele, menos, e neste termo aqui aparece o V maiúsculo ao quadrado dividindo, então. Vai ficar V ao quadrado sobre V ao quadrado seno de θ. E a mesma coisa acontece embaixo. E a relação que a gente chega é uma relação desse tipo aqui, ó. 2L, então esse V ao quadrado está em evidência, 1 menos V ao quadrado, V ao quadrado seno de θ, dividido por, aqui embaixo a mesma coisa, V ao quadrado em evidência, 1 menos essa divisão. E por que eu fiz isso? Porque agora este V aqui que está multiplicando, ele pode ser tirado da raiz. Ele estava ao quadrado, eu posso tirar da raiz ele como sendo apenas V. E aí V dividido por V ao quadrado vai sobrar apenas um V embaixo. E a nossa resposta final para o tempo total de voo é 2 vezes L sobre V, que é o módulo da velocidade do avião em relação ao ar, da raiz de 1 menos V ao quadrado sobre V ao quadrado,
seno ao quadrado de θ dividido por 1 menos Vzinho ao quadrado dividido por Vzão ao quadrado. Então esta é a nossa resposta final para o tempo total aí. Bom, mas ainda no item A, ele pergunta aqui pra gente. Este tempo total, né, que a gente acabou de calcular, ele depende do sentido do vento? Ou seja, agora a gente vai analisar caso eu tivesse escolhido o sentido do vento aqui no sentido inverso, ou seja, crescente aqui para baixo, qual seria a influência disso no tempo total? Pois bem, para isso a gente precisa fazer o seguinte. A gente tem lá, então, ó, só reescrevi aqui qual que é o tempo total. A gente tem que, se o sentido fosse crescente para cima, é o ângulo θ. Agora, se eu inverter esse sentido, o que eu tenho é θ mais 180. Este vai ser agora o ângulo do vento com relação ao semi-eixo x positivo. Então, é θ mais 180. Então, perceba que a influência dessa inversão está apenas dentro do θ aqui. Apenas na função seno ao quadrado de θ. Vamos ver se ele realmente influencia em alguma coisa. Para isso, a gente precisa pensar primeiro no círculo trigonométrico. Ó. O que a gente tem é o seguinte. A função seno é no eixo vertical aqui dentro de um círculo trigonométrico. Então, se eu pegar para o ângulo θ, eu tenho o meu seno a uma certa posição aqui em relação ao zero. Então, eu tenho essa distância aqui representando o seno do ângulo θ. Se eu rotaciono este ângulo em 180, ele vai cair aqui no terceiro quadrante. Porém, essa distância de 0 até aqui, onde está seno de 180 mais θ, é exatamente a mesma distância de 0 até o seno de θ. Então, o que a gente tem é que seno de θ mais 180 é exatamente igual a menos seno de θ. Então, que consequentemente, como o meu tempo depende apenas de seno ao quadrado de θ, eu vou ter então que seno ao quadrado de θ mais 180 é igual a menos seno de θ também ao quadrado. E aí, como é um termo negativo elevado ao quadrado, ele fica positivo. Ou seja, seno de θ e seno de 180 mais θ, neste caso, ao quadrado aqui, é exatamente igual. Então, a mudança do sentido, a gente pode concluir que o tempo total não depende do sentido da velocidade v. O que já era esperado, né? Afinal de contas, ele faz um movimento de ida e volta. Então, para esta configuração inicial, na ida ele está a favor do vento, vamos dizer assim, e na volta ele está contra o vento. Agora, se a gente invertesse o sentido da velocidade do vento, o que a gente tem é que na ida ele está contra o vento, porém na volta ele está a favor. Então, inevitavelmente, ele vai passar pelas duas configurações a favor e contra o vento, independente de qual era o sentido do vento aqui que a gente escolhesse. Então, não influencia no tempo total de viagem. Bom, vamos para a letra B. Na letra B, ele pede para a gente mostrar que a viagem de ida e de volta só é possível se a velocidade do vento, né, o módulo da velocidade do vento, for menor que o módulo da velocidade do avião. Como é que a gente faz isso? Então, vamos lá. Item B. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o tempo decorrido ele é positivo. Ele tem que ser um tempo maior que zero. Afinal de contas, eu starto o cronômetro quando o avião sai de A, ele vai até B, volta para A e eu olho o relógio. Na hora que eu olho o relógio, esse tempo é maior que zero. Não tem como esse tempo não voltou no passado, né? Então, esse tempo vai ser sempre positivo. E se eu observar aqui, por definição, 2L sobre V é sempre positivo. Distância é positiva e o módulo da velocidade é positivo. O resultado de uma raiz aqui, se eu for pensar no resultado real, ele também é positivo. Então, o resultado disso aqui, isso exige que o termo no denominador aqui, 1 menos Vzinho ao quadrado sobre Vzão ao quadrado, também seja positivo. Então, eu tenho que esta relação tem que ser maior que zero. Eu posso somar este termo V ao quadrado, Vzinho ao quadrado sobre Vzão ao quadrado, em ambos os lados da desigualdade. Isso me dá uma relação, então, como 1 maior que Vzinho ao quadrado sobre Vzão ao quadrado. E como Vzão já é definido como maior que zero, eu posso multiplicar a desigualdade inteira por Vzão ao quadrado e eu vou obter esse resultado aqui. Ele passa para o outro lado multiplicando, né? Então fica Vzão ao quadrado maior que Vzinho ao quadrado. Eu posso afirmar, então, que Vzão tem que ser maior que o Vzinho, que é o que a gente queria demonstrar como o exercício nos pede. Ainda na letra B, ele também pede que a gente calcule a relação entre o tempo de voo quando o vento sopra paralelo, então ele chamou esse símbolo aqui T e dois tracinhos como sendo um vento paralelo à direção AB, e o tempo de voo perpendicular, né, quando o vento sopra na direção perpendicular. Então a gente tem o seguinte: para o tempo paralelo,
que acontece seria, o vento está na mesma direção de AB, então esse θ seria igual a zero. Logo, seno de zero é igual a zero, então este termo aqui se anula. Então, se este termo se anula, ficaria a raiz de 1, que é igual a 1, então sobra apenas o termo denominador. Então, fica 2L sobre V, 1 menos Vzinho ao quadrado sobre Vzão ao quadrado, elevado a menos 1. Né? Isso aqui está no denominador aqui. Então, este termo da raiz aqui fica igual a 1. Agora, para o tempo perpendicular, ou seja, o vento aponta perpendicularmente à direção AB, então esse θ seria igual a 90. Então, o que a gente tem aqui, para o tempo perpendicular, o θ é igual a 90 e seno de 90 é igual a 1. Com isso, o tempo perpendicular, eu tenho que o seno ao quadrado aqui dá 1. Então, fica a raiz de 1 menos Vzinho ao quadrado sobre Vzão ao quadrado sobre esse denominador. O termo da raiz eu representei aqui como sendo ele elevado a meio. Em vez de eu representar como raiz, eu representei elevado a meio. Por quê? Porque eu tenho os termos iguais aqui, ó. Tanto no numerador quanto no denominador são os mesmos termos dentro do parênteses. A diferença é que um é elevado a meio e o outro é elevado a 1. O resultado disso é repete a base, isso é uma regra de potência, repete a base e soma os expoentes. Como este cara está no denominador, então seria menos 1. Então, mais meio, menos 1, o resultado nos dá menos meio. Então, 2L sobre V, o termo entre parênteses, elevado a menos meio. E para eu achar a relação entre esses dois tempos, basta eu tirar a razão entre eles. Então, eu posso dividir o tempo paralelo, que é esse aqui, pelo tempo perpendicular, que é este aqui. Então, vai ficar 2L sobre V dividido por 2L sobre V simplifica, esses termos somem. E eu tenho este termo elevado a menos 1 dividido por ele elevado a menos meio. Então, fica menos 1 menos menos meio, ou menos 1 mais meio. E o nosso resultado fica algo desse tipo. 1 menos Vzinho ao quadrado sobre Vzão ao quadrado elevado a menos meio. E essa é a resposta do item B. Agora, no item C, ele pede para a gente mostre que, qualquer que seja a sua direção, o vento sempre aumenta o tempo da viagem de ida e de volta. Bom, o que ele está pedindo para a gente mostrar está representado nessa relação matemática aqui, ó, nessa desigualdade, onde o tempo com o vento dividido pelo tempo sem o vento é sempre maior que 1. Afinal de contas, o termo aqui de cima é sempre maior do que o de baixo. Ele quer que a gente mostre isso. Como é que eu posso demonstrar matematicamente isso? Eu posso supor o caso oposto. Eu vou supor o caso contrário e verificar se ele é possível. Ou seja, vou supor que o tempo com o vento dividido pelo tempo sem o vento seja menor que 1. Se isso for possível, o que ele está pedindo para a gente mostrar não é verdade. Agora, se isso aqui for impossível, significa que a gente demonstrou o que a gente queria aqui, que essa razão é sempre maior que 1. Para isso, eu vou começar calculando primeiro qual que é o tempo sem o vento. O que seria o tempo sem o vento? Eu vou pegar a velocidade do vento e igualar a zero. Então, se eu fizer isso, este termo aqui, ó, Vzinho ao quadrado sobre Vzão ao quadrado, ele se anula. E aqui embaixo também. Então, vai me sobrar raiz de 1 sobre 1. Raiz de 1 sobre 1, isso dá 1. Então, o tempo total sem o vento é apenas 2L sobre Vzão. Percebam que esse tempo total sem o vento já era esperado. Porque se eu não tenho a ação do vento, o piloto vai fazer uma velocidade direta de A até B. Assim, a viagem total vai levar um tempo de L sobre V mais L sobre V. Então, dá 2L sobre V. Isso já era o esperado para esse resultado. Agora, então, o que eu preciso fazer é a razão entre o tempo total com o vento, que a gente já calculou aqui, no item A, dividido pelo tempo total sem vento, então, que é o próprio 2L sobre V. E isso vai me dar... Eu tenho que fazer essa razão. O que eu tenho, então, 2L sobre V dividido por 2L sobre V. Simplificando esses dois termos, me sobra apenas, então, a raiz dividido por essa diferença aqui. E eu estou supondo, então, que, dado a nossa hipótese, que esta conta, então, seja menor que 1. Afinal de contas, é o TCV sobre TSV. Então, se isso for menor que 1, o denominador aqui a gente já viu que ele é maior que 1, ele é positivo, então eu posso multiplicar toda a desigualdade sem mudar o sinal aqui. Então, eu passo ele multiplicando, vai ficar a raiz menor que este termo dentro do parênteses. Eu posso elevar os dois lados da desigualdade ao quadrado para sumir com essa raiz. Então, eu vou ter algo desse tipo. O termo dentro da raiz sai da raiz e o termo do outro lado é elevado ao quadrado. E aqui eu tenho um produto notável, que vai ficar quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro do segundo, mais o quadrado do segundo.
Então o meu resultado fica algo desse tipo. Percebam que eu tenho um positivo em ambos os lados da desigualdade, então eles vão se simplificar. Então ele vai ficar 1 e 1 simplifica, este cara vai para o outro lado positivo, e eu posso colocar Vzinho ao quadrado sobre Vzão ao quadrado em evidência. E aí a gente vai ter algo desse tipo. Coloca em evidência. O termo que estava com 2 foi para o outro lado, então ficou 2 menos o seno ao quadrado que já estava aqui. E isso menor que Vzinho ao quadrado sobre Vzão ao quadrado, também elevado ao quadrado. E por que eu fiz isso? Porque eu posso simplificar este termo aqui, com esse 2 aqui, e a minha resposta fica algo do tipo 2 menos seno ao quadrado de θ, menor que essa razão entre as duas velocidades ao quadrado, então. A gente já viu no item B que o Vzinho é sempre menor que o Vzão. Então, a velocidade do vento, o módulo da velocidade do vento é sempre menor que a velocidade do avião. Sendo assim, este termo aqui, ele é sempre menor que 1. Ele nunca vai ser nem igual e nem maior que 1. É sempre menor que 1. Agora, se eu olhar do outro lado aqui, o que eu tenho? Seno ao quadrado, ele vai ficar limitado. Por quê? Porque a gente já viu lá no círculo trigonométrico que o seno é limitado entre 1 e menos 1. São os valores máximos e mínimos que o seno de um ângulo pode obter. Como é elevado ao quadrado, o termo menos 1 fica positivo. Então, o seno ao quadrado ele fica limitado de 0 até 1. Sendo assim, este lado da desigualdade vai ser, no mínimo, o menor valor que ele vai obter é 2 menos 1. Ou seja, do lado esquerdo, eu tenho uma conta, 2 menos seno ao quadrado de θ, que vai ser, no mínimo, igual a 1. Ele não pode ser nenhum número menor que 1. O valor mínimo que ele tem deste lado é 1. Já do outro lado da desigualdade, eu tenho um número que é sempre menor que 1. Então, isto aqui caracteriza que a nossa hipótese dessa razão ser menor que 1 seja uma coisa impossível. Sendo assim, a gente acabou de demonstrar, então, que o vento sempre vai aumentar o tempo de viagem. Por quê? Porque o termo aqui de cima sempre vai ser maior que o termo aqui de baixo. Esta razão sempre vai ser maior que 1. E com isso a gente completa a análise do nosso exercício. Bom, qualquer dúvida, entre em contato comigo e até o próximo vídeo. Obrigado.